Muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito dos dispositivos de proteção mais usados aí nos circuitos eletrônicos. Aqui nosso roteiro, né? Então, nós vamos falar a respeito basicamente do varistor, do fusível, tá? Do fusistor e do centelhador. Então, todo circuito eletrônico, pessoal, tem aí diversos componentes, né? Sensíveis a variações de tensão, a sobrecorrentes, sobretensões, né? Então, o objetivo aí desses dispositivos que nós vamos falar hoje aí, esse papel é garantir a integridade desses componentes, para que facilite aí a manutenção sem trazer danos maiores aos dispositivos eletrônicos. Vamos estudar aí então o fusível, fusistor, centelhador e o varistor. O varistor, pessoal, é um supressor de transientes. Então, o circuito equivalente dele são dois Zeners, diodos Zener, ligados em antissérie. Tá? É conhecido como VDR, Voltage Dependent Resistor, ou seja, um resistor dependente da tensão. Tá? Aqui é a característica física dele, né? Então ele é muito parecido aí com o capacitor cerâmico, então a gente precisa tomar cuidado aqui com o código impresso no corpo dele, tá? Pela sua similaridade a outros componentes eletrônicos. Então, consulta o código e aí você tem certeza qual a categoria desse varistor com relação aos seus parâmetros. Ok? Então, o código aqui, por exemplo, se você digitar lá no Google, né, pedir o datasheet desse 10D 201K, né, 10D 201K, você vai encontrar as características elétricas desse varistor, desse fabricante aí. Como é que ele funciona? Então, quando a tensão aplicada ao varistor, porque ele vai ligado em paralelo com a fonte. Então, essa é uma característica importante do varistor, né? Ele é muito usado em filtros de linha, esse que você usa para proteger o computador na sua casa. Então, um filtro de linha bom, né, você vai encontrar o varistor lá. Então, o que, que acontece? Como ele está ligado em paralelo com a fonte, inicialmente a resistência dele é bem alta, né? Então não circula corrente por ele praticamente. Só que se a tensão ultrapassar a tensão de ruptura, que é o breakdown voltage, ele vai diminuir a sua resistência, fazendo com que circule por ele uma corrente muito alta, praticamente aí fechando o curto-circuito na fonte. Então, um detalhe importante é que o varistor sempre vai estar associado com outro componente, ou fusível ou um disjuntor, nunca sozinho, ok? E outro detalhe também é que o varistor, o circuito não depende dele para funcionar. Então, se o varistor queimou, fechou o curto e depois ele abriu, você vai lá ligar o disjuntor ou trocar o fusível, o circuito vai voltar a funcionar, só que sem a proteção contra o surto de tensão. Perfeito? Então precisa prestar bastante atenção para que não volte a funcionar, só que sem a proteção adequada. Aí o símbolo do varistor, né, para que vocês consigam identificar facilmente. A aplicação, então, como eu já falei, protege contra picos de tensão transientes causados principalmente por descarga atmosférica. Então, como eu já havia falado, ele vai ligado em paralelo com a fonte. Então, a fonte vai alimentar o meu transformador, ele está ligado em paralelo. Aqui está sem o fusível por enquanto, tá? Mas o que acontece? Quando eu tenho ele com a resistência normal, então a corrente entra por um polo e passa só pelo transformador. Se vier um surto de tensão, se essa tensão aqui aumentar, o que vai acontecer?
a resistência dele vai diminuir bastante, aí ao invés de ir para o transformador, a corrente passa por ele, ele fecha um curto na fonte e deixa de passar aqui no transformador, né? Porque a corrente vai circular mais corrente pelo caminho de menor resistência, ok? Então, esse é o papel do varistor, assim que ele funciona. Tá? Por que descarga atmosférica? Precisa cair um raio na minha instalação? Não, a descarga atmosférica a gente considera o efeito de indução da descarga atmosférica. Se ela cair próxima de uma instalação, ela vai induzir correntes nas linhas elétricas, aumentando aí a tensão induzida na linha, né? Então, esses surtos de tensão que vão provocar a operação do varistor. Aqui é a curva característica de um varistor, então a gente percebe aqui que até o valor nominal, né, que é o N aqui, ó, tanto para o sentido positivo quanto negativo, porque ele é bidirecional, né? O que acontece? A corrente aqui que vai circular, né, é relativamente baixa, né? Porque eu tenho um valor de resistência alto por ele, ó. Agora, à medida que ele ultrapassar o valor da tensão nominal, que é o breakdown voltage, diminui bastante a resistência e ele vai aumentar abruptamente a corrente, em qualquer sentido que seja, provocando aí a queima do fusível no caso. Agora, falando a respeito do fusível, quando a gente conecta os dois polos de uma fonte, pessoal, assim como eu apresentei aí com o varistor, eu estou fornecendo um caminho com resistência muito baixa e a gente sabe que a corrente vai ser maior pelo caminho que tem menor resistência, portanto, ela tende a ser elevada. O curto-circuito, né, provocado aí por essa ligação, vai gerar calor e pode danificar a fonte de tensão. Então, o fusível ele se utiliza do efeito Joule para proteção, né, uma aplicação prática do efeito Joule. O efeito Joule é a geração de calor por meio da corrente elétrica. Então, eu tenho aí a proteção de um circuito contra a sobrecarga de longa duração, tem a proteção do circuito contra curto-circuito, que é a ligação direta entre os polos da fonte, e contra a sobrecarga de longa duração, que é o valor de corrente acima, né, da capacidade estabelecida. O funcionamento do fusível, então, como eu já disse anteriormente, a corrente elétrica vai provocar o aquecimento do elo fusível. O elo fusível é o fio que conecta as duas partes metálicas do fusível, que dá contato, fechando o circuito. Então, esse elo fusível vai ocorrer a fusão dele, vai ser interrompido, né? O efeito Joule, ou seja, o calor gerado pela corrente, vai derreter esse elo fusível e vai interromper a passagem da corrente elétrica, uma vez que o fusível deve ser ligado em série com o dispositivo que ele está protegendo. Aí o símbolo do fusível, né? Bem parecido com o do varistor, inclusive, e do resistor, precisa tomar cuidado para não se confundir, né? Que eu tenho o traço passando reto aqui, né? As características elétricas de um fusível: corrente nominal, que é a capacidade de corrente que ele vai suportar indefinidamente do tempo. Então, por exemplo, fusível de 5 amperes. Se circular 5 amperes, ele vai permanecer funcionando independentemente do tempo, não vai interromper o funcionamento do circuito. A corrente de ruptura é o valor máximo que ele consegue interromper, normalmente é ligado à corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito ou a corrente de ruptura vai depender aí da fonte de alimentação e da instalação.
Normalmente ela tem um valor muito elevado, na ordem de quiloamperes. E a curva característica, que apresenta a relação entre a corrente e o tempo de interrupção, para identificar se eu não estou usando um fusível inadequado em função do tempo que ele vai ficar com a sobrecarga, por exemplo. Então, o tempo de atuação, né? Ou melhor, de acordo com o tempo de atuação, o fusível ou os fusíveis podem ser classificados como ação ultra-rápida, que protege circuitos semicondutores, por exemplo, de inversores de frequência, soft starters e similares. Fontes chaveadas também. Ação rápida para proteção de cargas resistivas, certo? Então, cargas com base em resistores, como dispositivos de aquecimento também, usado, por exemplo, em máquinas injetoras. E de ação retardada, que são fusíveis para cargas indutivas, são fusíveis adequados para cargas como motores, transformadores. Então, essa classificação aqui é muito parecida com as curvas de disjuntores que a gente já conhece, disjuntor de curva B, curva C e assim por diante. Então, só para fazer uma analogia aí, o que é essa classificação dos fusíveis. Então, aqui agora nós vamos analisar a curva corrente do fusível. Então, vamos supor que eu estou analisando aqui a curva do fusível de 1 ampere, ok? E que por ele vai circular em 2 amperes. Então, quero saber em quanto tempo ele vai queimar. Então, 2 amperes, né? Ó, olhando a escala, né? A próxima linha após o 1 é 2 amperes. Projeto aqui até cruzar a linha, a curva de referência do fusível. A hora que cruzou, passou por ela, significa que é o ponto que ele vai queimar. E aí, projeto para a esquerda aqui, na coluna do tempo, né? O tempo aproximado de fusão desse fusível. Então, observando a escala aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, aproximadamente ponto 5 segundos ele vai demorar para queimar. E assim por diante. Né? Se eu quiser saber, se eu tiver, por exemplo, aí mais no caso de carga indutiva, né? Que tem um tempo de aceleração de motores, né? O tempo de partida, aí eu posso entrar também com o tempo para descobrir que tipo de fusível eu vou usar. Não é o caso agora, só para a gente saber como é que usa aqui a tabela então. As dimensões dos fusíveis, elas são baseadas aí no seu diâmetro e no comprimento. Então aqui eu coloquei algumas medidas padronizadas. Fusível de 5 por 20, o fusível de 5 por 25 e o de 6 por 30. Então, diâmetro e o comprimento do fusível. Então tem que prestar atenção, senão você vai, apesar de terem capacidades de corrente similares aí, ou até iguais, de mesmo valor, mas não vai encaixar. A aplicação do fusível, né, pessoal? Então já falei anteriormente, ele deve ser ligado em série, então aqui o desenho já com o fusível e o varistor. Então essa é a forma correta de usar o varistor, sempre associado ao fusível. Então o fusível aqui, ele vai interromper a passagem da corrente, né, tirando aqui um dos condutores da fonte que alimenta o meu transformador, no caso de ação da sobrecarga ou do curto-circuito, que pode ser provocado por uma falha no transformador ou pelo próprio varistor no caso de um surto de tensão. O fusistor nada mais é que um resistor de filme metálico de baixo valor ohmico. Então, ele tem essa característica de fusível também. Ele vai proteger o circuito apenas contra a sobrecarga, né? Ele vai abrir o circuito, vai aumentar a sua resistência, né? À medida que aumentar a potência do circuito, aumentar a dissipação de calor. Aí alguns modelos. Então ele se queima, né? Sem risco de incêndio. A resistência aumenta aí até 100 vezes.
Aqui uma curva característica do fusistor, né? Então esse gráfico aqui é baseado na medida, né, de acordo com as características do fabricante que eu coloquei aqui à disposição. Então, eu também tenho aqui a relação de dissipação de potência e o tempo de dissipação. Vamos falar agora do centelhador. Ele atua aí como interruptor dependente da tensão. Então, significa o quê? Que eu tenho dois pontos de conexão em que eles estão afastados um do outro. Então, é como se eu aproximasse dois fios da rede elétrica e deixando só o ar isolando. Ok? Então, é muito parecido fisicamente com uma vela de automóvel. À medida que essa tensão aumenta, o ar vai ser ionizado e vai se tornar condutor. Consequentemente, né, seria o ponto de atuação do centelhador. Então, essa descarga vai ser realizada aí na ordem de alguns nanosegundos. Então, vai formar um arco elétrico, ok? Que vai desviar esse surto de tensão para a Terra. Então, um detalhe importante do centelhador: o circuito eu tenho que ter o Terra para que ele funcione, senão não tem como eu fazer a aplicação aí do centelhador. Então, também, da mesma forma que o varistor, ele protege contra surtos de tensão causados por descarga atmosférica. Aqui alguns modelos de um determinado fabricante. As aplicações, então eu trouxe aqui, ele é principalmente usado em instalações de telecomunicação, né? Então eles são indispensáveis para sistemas base de telefonia, né? Repetidores, sistemas de distribuição. Um exemplo de utilização, então eu tenho aqui nesse esquema, ó, o que acontece? Tem até um sistema aqui misto aqui, né, usando o varistor e o centelhador, que é esse aqui embaixo, ó. Então o centelhador, pode reparar que eu tenho terra conectado a ele. E o fusível aqui não aparece, mas o fusível também, ou o disjuntor no caso, ele tem que estar aqui na linha também, né? Então provavelmente vai estar antes aqui da linha de fase do meu circuito. Então o que vai acontecer? À medida eu tenho dois pontos, presta atenção no símbolo dele, ele é fisicamente aquilo que eu falei, como se tivesse você tentando aproximar dois fios um do outro e deixando só o ar aqui de isolante. À medida que o potencial de tensão aumenta, ele vai entrar em condução, conectando por meio da ionização aqui do ar os dois polos, né? E aí, quando ele vai desviar a corrente para a Terra, óbvio que essa corrente vai ser muito elevada, então vai danificar aí o fusível, no caso, tá? Então aí, e aqui outra aplicação também, aí sem o varistor, mas pode prestar atenção que o ponto principal aqui é o aterramento. Então, sem o aterramento, ele não tem funcionalidade. Fechando a nossa aula hoje aqui, nós estudamos as características de funcionamento, as curvas e aplicação dos dispositivos mais usados aí para proteção de circuitos eletrônicos. Falamos aí a respeito do fusível, fusistor, varistor e do centelhador e das características de cada um deles. Vimos aí como eles devem ser ligados, principalmente não devemos esquecer que tanto o varistor quanto o centelhador precisam estar associados aí com o fusível ou com o disjuntor mesmo, porque ambos fornecem um caminho de baixa impedância para a corrente. Então a tendência, quando eles entram em atuação, é a corrente do circuito se elevar muito rapidamente. Se não tiver o fusível, não tiver o disjuntor, vai provocar um dano maior ainda. E outro detalhe importante, que sem o varistor e sem o centelhador,
O circuito continua funcionando, porém sem as proteções. Todos, pessoal, espero ter contribuído aí com esse assunto. Até mais!